alegria estar mais um Shabat na presença do Eterno. Enquanto o mundo caminha por caminhos tortuosos, nós estamos aqui estabelecendo a obra de Elohim. Uma obra que é eterna, que é duradoura, e isso é motivo de grande alegria e regozijo para nós. Essa paraxá é uma paraxá, como as outras, muito preciosa. Todas as paraxás são preciosas. Mas há alguns pontos nesta paraxá que Deus nos chama muito a atenção e vem nos ensinar para que possamos caminhar segundo aquilo que Ele tem para nós, segundo a tua vontade, segundo o teu entendimento, segundo aquilo que Ele tem traçado para nós. Mas antes de adentrarmos nessa paraxá, é importante que venhamos a fazer um resumo das paraxotes anteriores. E nós vimos em paraxotes anteriores que Elohim confiou a Noé uma obra. E Noé cumpriu essa obra. E por isso ele foi considerado justificado em sua própria geração. Essa é um resumo da paraxá Noá. Outra paraxá, observamos que Deus nos fez chamar a nossa atenção com movimentos da física, para que pudéssemos observar um reino de forma clara, e não de forma deturpada, e não de forma distorcida. Então ele usou o termo anamorfose e o termo prisma. O Espírito veio a nos trazer esse entendimento, porque Elohim estava querendo que nós observássemos o reino como ele é, o reino eterno, um reino que é duradouro, um reino que é reto, e não um reino distorcido como se faz na anamorfose e no prisma. Então, feito esse breve relato das paraxotes anteriores, nós podemos agora adentrarmos nessa paraxá. E esta paraxá está totalmente ligada às paraxás anteriores, às paraxotes anteriores. Então, eu peço aos irmãos que abram as suas Bíblias em Gênesis 18, que se inicia a paraxá, Gênesis 18:1. Ali nós vamos ver que Adonai se apresenta a Abraão. Adonai aparece a Abraão. E nós vamos ver qual a finalidade, o porquê que Adonai se apresenta a Abraão, o porquê que Adonai aparece a Abraão. Então ali começa a paraxá no capítulo 18 de Gênesis. Diz assim: depois apareceu o Senhor a Abraão. O senhor está falando que é para você explicar o que significa anamorfose. Ah, sim. Eu fiz só um resumo, porque já foi falado sobre isso, mas eu vou explicar então para os irmãos o que significa. Anamorfose é um termo da física, utilizado na física, né, na óptica, que diz que através de um prisma, de um ponto de vista que você olha, você vê a imagem real. De qualquer outra forma, de qualquer outro lugar que você olhar, você não vê a imagem real. Você vê uma imagem distorcida. Mas se você se colocar sobre um determinado ponto de vista, sobre um determinado prisma, você consegue ver a imagem real, com clareza. E o que Elohim estava falando conosco é que nós temos que nos colocar sobre um determinado ponto de vista para observarmos o reino. Se desviarmos só daquele ponto, se desviarmos para a esquerda ou para a direita, nós não vamos ver o reino de Elohim. Nós vamos ver qualquer outro reino, mas não o reino de Elohim. É isso que ele estava falando. Eu acho que já ficou claro, né? Isso daí? Então, beleza. Onde eu estava? No capítulo 18. Então diz assim: depois apareceu o Eterno a Abraão nos carvalhais de Mamre, estando ele assentado à porta da tenda, no maior calor do dia. Levantou Abraão os olhos, olhou e viu 3 homens em pé na sua frente. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e prostrou-se em terra. Disse ele: Eterno meu, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que não passes do teu servo. Traga-se agora um pouco d'água e lavai os pés e repousai debaixo desta árvore. Trarei um bocado de pão,
para que possais refazer as vossas forças. Ali Abraão estava sendo hospedeiro. Hospitaleiro, perdão, irmãos, hospitaleiro. É dos principais, uma das principais características do sacerdote. É ser hospitaleiro, não hospedeiro, hospitaleiro. Aí está dizendo assim, Abraão apressou-se em ir, no versículo 6, ter com Sara na tenda. E lhe disse, amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze bolos. Então ele correu ao rebanho, tomou um bezerro tenro e bom e deu-o ao criado, que apressou-se a prepará-lo. Tomou também coalhada e leite e bezerro que tinha preparado, e pôs tudo diante deles, ficando ele em pé ao lado deles debaixo da árvore, e eles comeram. Daqui para frente nós vamos entender o porquê que Abraão se apresentou a Elohim. Eu já li essa passagem aqui várias vezes, irmãos, mas nessa porção eu vim entender o porquê que Elohim se apresentou a Abraão. Qual o objetivo que ele tinha para Abraão? Qual a obra que ele tinha para entregar a Abraão? Então, aqui no versículo 10, ele diz assim, disse um deles, os anjos, né? Certamente tornarei a ti daqui a 1 ano, e Sara, tua mulher, terá um filho. Sara estava escutando à porta da tenda, que estava atrás dele. Abraão e Sara eram já velhos e avançados em idade, e a Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim riu-se Sara consigo, dizendo, terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? Disse o Eterno a Abraão, por que se riu Sara? Dizendo, é verdade que ainda darei à luz um filho sendo velha? Há acaso alguma coisa demasiadamente difícil para o Eterno? Ao tempo determinado, daqui a 1 ano, tornarei a ti e Sara terá um filho. Essa era a obra que Elohim tinha para a vida de Abraão. Essa era a obra que Elohim tinha para a vida de Abraão. Um filho? Não. Era mais do que um filho. Era uma descendência, era uma geração, era uma nação. Era a bênção para todas as nações da terra. Então essa era a obra que Elohim tinha para Abraão. Mas nós vamos ver que nessa passagem aqui, nessa porção de Vaierá, Elohim anuncia a Abraão. Elohim aparece a Abraão e anuncia a Abraão a sua obra. A sua obra, nesse sentido, traz a expressão em hebraico El Faloeha, ou seja, a obra de El, obra do Altíssimo. Faz a diferença porque quando formos lá para Salmos, nos Salmos 90, e os irmãos podem me acompanhar, ele também, o salmista, usa a mesma expressão. O salmista aqui era Moisés, era uma oração de Moisés, aqui nós vemos, no Salmo 90. E lá no versículo 16, o salmista diz assim, aparece a tua obra aos teus servos, aparece El Faloeha aos teus servos. É isso que está sendo declarado aqui. Aparece a tua obra. E era esta obra que Elohim estava entregando para Abraão neste momento. Só que 2 obras nós conseguimos visualizar nesta porção. Não somente esta obra de vida, não somente esta obra de paz, não somente esta obra que iria atingir nações, mas também uma obra de juízo e uma obra de destruição. Foi o que aconteceu em Gênesis 18, de 20 a 22, quando ali Sodoma e Gomorra foram destruídas. Ali Elohim traz a sua obra. E ele diz a Abraão o seguinte, no versículo 17, disse aos seus anjos, disse o Eterno, ocultarei eu a Abraão o que faço? Ocultarei eu ao meu servo o que faço? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Ocultarei eu ao meu servo a minha obra? É isso que Elohim estava falando a Abraão. Mas ele trouxe, além de uma obra de vida e de paz, uma obra de juízo e de destruição. Então nós precisamos separar essas obras. O que são obras de Adonai e o que são obras entregues às nossas mãos para que venhamos cumprir.
essa obra que é nos dada, ela já vem com uma outra expressão em hebraico. Põe para mim. O Maseia Denu Cornena. Eu acho que eu estou lendo certo, irmãos, tá? O Maseia Denu Cornena. Consolida as obras das nossas mãos. Você vê que o Macê, ele se refere às obras das mãos dos homens. Enquanto ele falou erra, se refere às obras de Elohim, às obras do Altíssimo. Então aqui, quando no Salmos 90, voltando lá no Salmos 90, no versículo seguinte, que é o versículo 17, no 16 nós já lemos que apareça a tua obra aos teus servos. Foi isso que Elohim fez aqui a Abraão. Porventura, ocultarei eu a Abraão a minha obra? El falou erra. A obra do Eterno. El falou erra. A obra das nossas mãos está no versículo 17. Seja sobre nós a graça do Eterno, nosso Elohim. Confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Esse daí é o Maseia Denu Conena. Confirma as obras das nossas mãos. Consolida as obras nas nossas mãos. Aqui nessa nossa versão, vem empregado o termo confirmar. Eu estou indo muito rápido, irmãos? Aqui, nas nossas traduções, está sendo usado o verbo confirmar. Porém, os judeus, uma tradução mais próxima do original, eles usam o verbo consolidar, que é muito mais forte do que simplesmente confirmar. Ele consolida, ele torna sólido, ele torna duradouro, ele torna permanente. Então, quando Elohim dá ao homem a sua obra para que seja realizada, ele fala, realiza, consolida o meu projeto, consolida as minhas obras. É isso que Elohim estava falando para Abraão. Olha, eu te darei um filho. Desse filho serão benditas todas as famílias da terra. Consolida essa obra. Mas não poderia Abraão consolidar se não fosse por meio da fé, irmãos. Porque a fé está intimamente ligada às obras. Não há obra sem fé. E não há fé sem obras. É como o Tiago fala. Tiago, capítulo 2, versículo 17, começando no 17. Vamos ler todos? Tiago 2,17. Diz assim, assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens fé, eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Então é isso que Tiago está falando. Abraão não poderia chegar em momento algum, apesar de Elohim estar dando essa obra para ele, executá-la, consolidá-la, sem que tivesse fé. O primeiro ato que ele tinha que ter era a fé. Lá em Gênesis 22, nós vamos verificar... Perdão, irmãos, é Gênesis 20. Lá em Gênesis 20, nós encontramos o ponto mais excelso dessa paraxá. O ponto mais alto, o ponto mais sublime. Nós encontramos ali Elohim defendendo o seu projeto. Ainda que o coração do homem tenha sido justo, ainda que o coração do homem tenha sido reto, mas a prática de um ato iria macular toda a obra de Elohim. Vejamos lá no capítulo 20, diz assim, partiu Abraão dali para a terra de Negueb, habitou entre Cádiz e Sul, e morou em Gerar. Havendo Abraão dito de Sara, sua mulher, é minha irmã, enviou Abimeleque, rei de Gerar, e tomou a Sara. Olha bem, deixa eu só abrir um parênteses. Esse Abimeleque não é o mesmo Abimeleque lá de Davi. Não é o mesmo. Abimeleque significava rei dos filisteus. Era como o faraó, rei do Egito. É um título dinástico. Entendeu? Então, quando vocês ouvirem Abimeleque, não significa que o nome do rei era Abimeleque. Significa que o cargo,
o título dele de rei se chamava Abimeleque, como no caso de Faraó se chamava Faraó, rei dos egípcios. Vamos continuar. Versículo 5. Não me disse ele mesmo. Não, versículo 4. Ora, Abimeleque ainda não se havia chegado a ela. Por isso perguntou: Senhor, matarás também uma nação inocente? Por quê? Não, eu pulei, né? É o 3. É o 3. Ele tomou Sara para si, Abimeleque. Aí no versículo 3. Elohim, porém, veio a Abimeleque em sonho de noite e lhe disse: Estás para morrer por causa da mulher que tu tomastes. Ela tem marido. Ela tem marido. Mas Abraão não falou que ela era irmã dele? Ela também não confirmou que ela é irmã dele? Então Abimeleque tinha condições de pegá-la para o seu harém. Não é verdade? Ele não agiu equivocadamente. Ele agiu com toda a pureza do seu coração, com todo o direito que lhe era cedido pela palavra. Então, o que acontece? Os reis tinham esse poder de pegar a mulher que Sara era uma mulher muito bonita, né? Então ele pegou a mulher para ele. Só que, e também Abraão aqui, meus irmãos, não mentiu. Não mentiu. Ele realmente, Sara era irmã por parte de mãe, e não por parte de pai. Por pai, não por parte de mãe. Fala no microfone. Ao Shula sobre esse parentesco. Segundo ele, Sara tinha esse parentesco com Abraão de irmã, pelo Sara ter sido cuidada na casa de Abraão, nesse contexto, dentro dos ensinos de Abraão, mas não que ele seria um parentesco de sangue. Irmã. Não, de sangue tinha, se não me engano, os ensinos judaicos falam que ela era sobrinha de Abraão. Mas o fato dele ter relatado ela como irmã é pela proximidade da criação. Então, mas ele não estava aqui mentindo. Ele tinha esse parentesco, só que ele tinha tomado ela como sua esposa, né? E isso ele omitiu de Abimeleque. E aqui nós vamos ver, irmãos, que Abimeleque só ao tomar... confirma no versículo 12. No versículo 12 está dizendo bem assim: na verdade é ela também minha irmã, Abraão falando, filha do meu pai, mas não filha da minha mãe, e veio a ser minha mulher. Depois ele confessou para Abimeleque, né? Mas o que nós vamos ver aqui é que Abimeleque tomou Sara para si. Mas desde que tomou Sara para si, Elohim foi e colocou não somente Abimeleque, mas também todas as suas mulheres, a esterilidade e a impotência, segundo comentários judeus. Ele colocou sobre eles, sobre o reino, a impotência em Abimeleque e a esterilidade na mulher. Isso afetou todo o reino, irmão, só dele ter pego a Sara para ele. Por quê? Porque Elohim aqui estava a proteger a sua obra. A obra de Elo Faloerra estava sendo protegida aqui por um ato considerado justo. Abimeleque chega perante Elohim e diz bem assim. Então ele disse a Elohim no sonho. Não, no versículo 5. Não me disse ele mesmo, é minha irmã, e ela também disse, é meu irmão, na sinceridade do meu coração e na pureza das minhas mãos fiz isso. Abimeleque não estava errado, ele estava na pureza do coração dele. Mas olha o que Elohim disse, o que Elohim relatou, respondeu a ele. Então, no versículo 6, então lhe disse Elohim no sonho, bem sei eu que na sinceridade do teu coração fizeste isso, e também eu te impedi de pecar contra mim. Eu te impedi de pecar contra mim. E por isso não permiti tocá-la. E por isso ele fez Abimeleque ficar impotente. Quando então Abimeleque devolve Sara, quando Abimeleque chega a Abraão e fala, toma sua mulher, paga, dá dinheiro a Abraão, dá posses a Abraão, fala, olha, ore pelo reino. Abraão orou pelo reino e todo o reino foi estabelecido. Todo o reino foi estabelecido. Restituir. Vai restituir Abraão. Aí no versículo 17, orou Abraão a Elohim e Deus sarou Abimeleque, a sua mulher e as suas servas, de maneira que tiveram filhos.
pois o Eterno havia fechado totalmente todas as madres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Então nós observamos aqui, irmãos, que muitas vezes nós temos direitos, nós temos a pureza do nosso coração em praticarmos uma obra. Temos. Em praticarmos um ato, em realizarmos os nossos feitos, nós temos. Mas muitas vezes, esse não é o plano estabelecido por Elohim, é o nosso plano. É o nosso plano que nós estabelecemos em nosso coração. É o nosso prisma, como olhamos o reino. Então, segundo a carne. Segundo a carne. Lá no versículo 22, lá no capítulo 22 de Gênesis, no capítulo 22, versículo 2, nós observamos ali que também foi dada a obra a Abraão. Foi dada a obra de Abraão e Abraão, por fé, tinha que consolidá-la. Mas quando que essa obra veio a ser consolidada? Quando? No versículo 22 diz: Então disse Elohim: toma o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas. Numa outra tradução mais próxima do original, que eu vou ler para os irmãos, diz assim: E disse: Toma, rogo, teu filho, teu único, a quem amas, a Isaque, e vai por ti. Lech-lehá. E vai por ti. Aqui ele usa lech-lehá novamente. Nós vamos entender o porquê. E vai por ti a terra de Moriá, e oferece-o ali como oferta de elevação, sobre um dos montes que te direi. Aqui o termo lech-lehá, Léo, ele é empregado como lá em Gênesis 12, 1, que eu acho que foi você que ensinou essa porção, né? Ele é empregado como lá em Gênesis 12, 1, mas num outro sentido. Num outro sentido. Lá em Gênesis 12, 1, ele é empregado no sentido de que Abraão tinha que renunciar à sua parentela. Sai da sua parentela, vai por ti. Vai para onde eu te levar, por uma terra onde eu te direi. Esse era o sentido de Gênesis 12, 1, lech-lehá. Aqui nessa porção, nós vemos um outro sentido. Nós visualizamos um outro sentido. Qual é o sentido aqui? Aqui o sentido é de renúncia a si mesmo. Aqui é no sentido de renunciar os seus sentimentos que ele tinha com o filho. Aqui ele tinha que submeter ele mesmo à aprovação, irmãos. Era esse o sentido de lehá. Vai por ti. Vai por ti, Abraão. Tira de você todo o seu eu. Vai por ti, se livra de todos os seus sentimentos. Para fazer a obra. Para consolidar a obra que eu te dei. Era isso que Elohim estava falando com lehá. Tudo que pudesse impedir a consolidação da obra, Abraão tinha que deixar para trás. E o amor que ele tinha pelo filho poderia impedir dele consolar essa obra, irmãos. Consolidar essa obra. Você tem o direito e o dever de amar os seus filhos. Você tem o direito e o dever de amar a sua esposa. Você tem o direito e o dever de amar ao seu irmão. Mas nada disso, irmãos, pode atrapalhar que você consolide a obra de Adonai. É isso que está sendo colocado. A obra aqui entregue a Abraão tinha a finalidade precípua, única, de submetê-lo à aprovação. De submetê-lo à aprovação. Não. A obra que foi entregue a Abraão tinha a intenção de submetê-lo a Abraão à aprovação. Isso é o que os comentaristas entendem. Por quê? Por quê? Por quê? Esse é o porquê da questão, é o X da questão. Por quê? Segundo os comentaristas, Elohim pretendia provar a Abraão para ver se ele estava apto a ser pai dos Bené Israel, dos filhos de Israel, do que ia ser ali uma geração dos filhos de Israel. Uma nação sacerdotal, muito bem, Léo, uma nação sacerdotal. Então Deus queria provar ali se ele estaria apto para isso. E ele mostrou que estava, irmãos. Ele mostrou que estava. No versículo 6 a 18,
no versículo 6 a 18 do capítulo 22, nós observamos que Abraão vai e consolida a obra que Elohim te deu. E consolida por meio da fé. Por meio da fé. Porque o filho dele, enquanto estava com ele, subindo para ali oferecer um holocausto a Elohim, perguntou ao seu pai: Pai, a madeira está aqui. Tudo está aqui preparado, mas onde está o sacrifício? Onde está o cordeiro? E Abraão respondeu: o Eterno há de prover. Elohim há de prover. Foi assim, pela fé, que Abraão consolidou essa obra. A Raftará, irmãos, lá em 2 Reis 4, 2 Reis capítulo 4, versículo 25 a 29. Roberto, é interessante comentar que até comentei com a pastora, que quando nós realmente temos a convicção da obra de Elohim no nosso coração, a vontade de Elohim, ela sobrepõe até os nossos desejos e sentimentos natos. Amém, amém. Muitas vezes nós encontramos e enfrentamos dificuldade de fazer a obra de Elohim porque nós nos deparamos com os nossos problemas. Isso. Se os nossos desejos natos, sentimentos são supridos pela vontade de Elohim, quanto mais as nossas dificuldades espirituais. É verdade. Se submetermos ao nosso Criador. Eu vou chegar lá, que lá em Provérbios fala isso, né? E Tiago também fala isso. E eu vou chegar lá também. Foi muito bem lembrado por você. No versículo 25 a 29, 2 Reis 4, 25 a 29, diz assim: Partiu ela e veio ao homem de Elohim ao monte Carmelo. Vendo-a o homem de Elohim de longe, disse a Geazi, seu moço: Olha, aí está a sunamita. Aqui, deixa eu só explicar antes o que aconteceu para não ficar vago. Ali, Eliseu foi e orou, morou um tempo na casa dessa sunamita, né? Todas as vezes que passava por lá, ela fez um quarto para ele, ela deu hospitalidade para ele, e ali ele sempre, quando ele passava por ali, ele ficava ali com a sunamita. E para dar a ela alguma coisa em forma de sua gratidão, ele falou que ela ia ter um filho. E ela gerou esse filho, né? Então aqui nós vamos começar aqui. Pela hospitalidade dela, ela galgou a condição de ser mãe desse filho, né? Então no versículo 25 diz assim: Partiu ela e veio ao homem de Elohim ao monte Carmelo. Vendo-a o homem de Elohim de longe, disse a Geazi, seu moço: Olha, aí está a sunamita. Corre-lhe ao encontro e diz-lhe: Vai bem contigo? Aí ela respondeu. Aí ele perguntou: Vai bem com seu marido? Vai bem com seu filho? Respondeu ela: Vai bem. Chegando ela ao homem de Elohim, ao monte, apegou-se-lhe aos pés. Geazi, porém, chegou para retirar. Mas o homem de Elohim disse: Deixai-a. A sua alma está em amargura, e o Eterno o encobriu de mim, e nada me revelou. Disse ela: Pedi eu ao Senhor algum filho? Não disse eu: Não me enganes? Ela perguntou a Eliseu. Disse Eliseu a Geazi: Cinge os teus lombos. Aqui nós vamos observar que o profeta dá ao seu moço uma obra para realizar. Ali o profeta incube o seu servo de realizar uma obra. Disse Eliseu a Geazi: Cinge os teus lombos, toma o meu bordão contigo e vai. Se encontrares alguém, não o saúdes, e se alguém te saudar, não lhe respondas. Põe o seu bordão sobre o seu rosto, põe o seu bordão no rosto do menino. Ora, quando ele fala assim, olha, vai pelo caminho, vai e não fale com ninguém. Pegue o seu bordão, pegue as suas coisas, não cumprimente ninguém. Aqui, meus irmãos, ele está deixando claro que a obra devia ser realizada com urgência. Urgência. Sem interferência e sem você parar, sem pausa. Tinha que ser constante, tinha que ser logo. Vai logo, Geazi, faça isso. O profeta Abacuque, lá em Abacuque 1:5, numa tradução mais próxima do original, que
que eu vou ler para os irmãos, ele conclama, o profeta conclama: observai o que passa entre as nações. Olha só o que o profeta conclama. A mesma forma que Eliseu falou: Jazi, vai logo, porque não podemos perder tempo. A obra precisa ser realizada com urgência. O profeta Abacuque conclama: observai o que se passa entre as nações. Abacuque 1:5. Observai o que se passa entre as nações, e ficareis estarrecidos. Pois o Eterno prepara para vossos dias uma obra que não acreditareis ter acontecido, quando mais tarde ela for anunciada. Olha a urgência, irmãos, da obra. Olha a urgência da obra. E lá em Provérbios, é aquilo que você estava falando, o Francisco. Lá em Provérbios, fala sobre isso. Muitas vezes, nós deixamos de realizar a obra que Elohim tem colocado em nossas mãos, para darmos mais vazão aos nossos sentimentos. Aquilo que pensamos: estou com problema, estou com aflição, meu coração está aflito. Os problemas acabam sendo maiores na sua vida do que a própria obra que Elohim te deu. E lá em Provérbios 19:21, diz claramente isso. Muitos são os planos do coração do homem, mas só os desígnios do Senhor hão de prevalecer. Só a obra do Eterno é que pode prevalecer. A obra do homem não tem condições de prevalecer, porque ela é uma obra carnal. É aquela obra que está escrito lá em Gálatas 5:19. Vamos lá para ver quais são essas obras. Gálatas 5:19. Isso, as obras da carne. Não. As obras da carne são conhecidas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizade, irmãos. Eu não tenho essa obra aqui de prostituição. Eu não sou feiticeiro. Mas há no nosso meio inimizade. Mas há no meu coração inimizade. Então como que eu posso consolidar a obra de Elohim se eu tenho em meu coração tais práticas? É isso que Elohim está falando. Ciúmes, iras, pelejas, dissensões, facções, invejas, bebedices, orgias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos preveni, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Elohim. Não herdarão. Além de você não conseguir consolidar a obra, você não herdará o reino de Elohim. Sabe por quê? Fala no microfone aqui. Sabe por quê, Roberto? Você toma como amuleto, vamos dizer assim, a Bíblia, a palavra de Adonai. Então você acha que porque você está com a palavra na mão, com a Bíblia na mão, mas agindo conforme a tua vontade, o teu coração, conforme o teu prisma, como você está nos ensinando, conforme essas obras da carne que está descrita aqui em Gálatas, no capítulo 5, você acha que você está protegido. É isso que acontece lá quando o Geazi vai e pega o bordão. O bordão ali, ele fala assim: pega o meu bordão, o bordão do profeta. E ele, somente com o bordão do profeta, ele não teve a capacidade de curar o filho da Sulamita. Porque não é apenas ter um amuleto, utilizar a palavra de Elohim como amuleto, botar debaixo do braço, ou botar diante de você e achar que com essa palavra você pode curar, a palavra tem toda essa capacidade de curar, de libertar. Mas o seu comportamento, a sua atitude, o seu expressar, ele tem que estar condizente com essa palavra. Senão obra nenhuma vai ser realizada. Se há no seu coração Amém. todas essas obras que está descrita aqui em Gálatas, no capítulo 5. Não tem investidura nenhuma. E Tiago diz isso muito claramente. Não basta você ter fé, porque crê até os demônios creem e se estremecem diante de Elohim. Porque doce é a paz do Eterno. Amém, Pai.
É porque nós vamos andando e fazendo as coisas. E ao longo da nossa vida, nós fazemos a nossa obra e fazemos a obra de Elohim. Mas a obra de Elohim, ela precisa ser confirmada. A nossa desaparece, porque o homem se vai e desaparece. Mas a obra que permanece é a obra de Elohim, que vai me dar a vida eterna, Amém. que vai me fazer cumprir aquilo que eu fui chamado. Por isso que nós vamos, lá em Coríntios, quando ele fala que ali são, como é que é? Eu tenho que saber como é que eu construo, como é que eu faço a obra de Deus. Que material eu uso? É pedras preciosas, é ouro, Amém, prata? amém. Ou é madeira, ou é feno, ou é palha? Então, a palavra de Deus diz que o fogo vai mostrar que obra é essa. É isso que o Espírito está falando. O fogo de Elohim vai mostrar. Exemplo da obra de Sodoma e Gomorra. O fogo veio do céu e destruiu tudo. Amém, amém. Porque a obra deles era uma obra má. Eles construíram as cidades sobre a arrogância, a soberba. Eles construíram. Eles fizeram uma obra. Mas a obra era carnal. A obra de Deus não tem nada a ver com isso. Por isso que nós temos que nos deleitar na palavra. Ter prazer na palavra. Para entendermos tudo isso perfeitamente. Porque o reino de Deus, você não possui o reino de Deus com obras da carne. O sangue e a carne não herdarão o reino de Deus. Amém. Lutai para que Ele possa confirmar a obra das vossas mãos. Amém. O Eterno tem colocado em nossas mãos, irmãos, uma obra muito preciosa. É uma obra de vida, uma obra de paz, uma obra que nos faz retornarmos à sabedoria da Torá. E essa obra só é consolidada por fé. Só consolidada por fé. Não é igual a exemplo de Noé. Essa obra não é para justificar apenas essa geração. Não é. Essa obra é exemplo de Abraão, para justificar outras gerações que vão vir, para tornar justa as outras gerações, para tornar justa uma cidade, para tornar justa uma nação, para tornar justa o reino, para consolidar o reino do Messias. É essa obra que Elohim tem nos dado para cumprir. E qual a obra que tem se manifestado em nós? Qual a obra que nós exteriorizamos? Será a obra de vida, de paz, que traz a justificação? Ou serão as obras da carne, que nos faz a todo tempo olharmos para o nosso irmão e ter com ele uma inimizade? Ou será a obra da carne que nos faz fazer tudo que podemos fazer, tudo que podemos fazer, mas não fazemos a obra de Elohim? Qual é a obra que há nas suas mãos para fazer? Você pode, porventura, se colocar na presença de Elohim e declarar como Moisés declarou, uma se, ou outra, uma ceia denum conena, consolida as obras nas nossas mãos. Você pode se apresentar diante de Elohim e falar como Moisés disse, consolido ao Eterno as obras das minhas mãos. Porque Moisés ali estava consolidando as obras que Elohim tinha dado. Então ele estava podendo dizer, uma ceia denum conena. Podemos nós fazer isso, irmãos? Observai o tempo, os dias, a hora, o mover do Espírito de Elohim, que clama, uma ceia denum conena. Lá em Apocalipse 22:12 diz, eis que cedo venho, eis que cedo venho. Não é tarde, irmãos, é cedo, é o agora, não é para depois.
Eis que cedo venho, e a minha recompensa está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. Quando eu estava lendo isso daqui, eu me reportei ao aprendizado da paraxá anterior, que a senhora deu, pastora, que ali, eu acho que era Lucas 19, que estava trazendo ali aquela passagem, aquela parábola dos 10 servos e das 10 minas. Foi ali dado aos servos a obra que eles deviam fazer. E só um conseguiu fazer 10, fazer multiplicar aquela mina em 10, o outro em 5. Agora o outro não conseguiu nada, conseguiu só guardar aquilo que tinha dado a ele. De Deus. Todos fazendo a obra de Deus, mas não com afinco, mas não com todo o seu coração. É isso, a diferença básica é essa, irmãos. A diferença básica é essa. O próprio Yeshua fala aqui em Marcos, capítulo 10. Marcos 10. Fala no... Você está falando aí a consolidação das obras, né? E aqui a gente pode perceber muito bem, claro, isso aqui, Marcos 10, aqui no 18, do 17 até 21 ali, né? Quando o jovem rico pergunta ao Senhor, né, sobre o que seria feito para herdar o reino, né? E Jesus responde para ele, né? Por que me chamas bom? Lá no 18, ninguém é bom senão um só que é o eterno. Sabe os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás a ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele responde, mestre, tudo isso eu tenho guardado desde a minha mocidade. Jesus, olhando para ele, o amou e disse, falta-te uma coisa, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Isso aí é sacrificar o próprio ego, sacrificar o seu eu, Amém. É praticar com o próximo a justiça. Então não adianta você saber tudo, você ter a Torá guardada no coração e não praticar. É tal como este que enterra o seu talento. Ele sabe o que deve fazer, mas não o faz. Entendeu? Não precisa você participar, talvez, na distribuição, né? na de Sedaká lá, mas você pode participar tão simplesmente deixando aqui uma parte para de Sedaká. Como a gente tem discutido, eu e a Alarcon, a gente tem feito isso. Você pode estar também consolidando as suas obras. Você tem que estar chegando e colocando isso diante de Elohim e ser realmente um participante. Né? Quando a gente se refere a obras, Sandro, isso foi muito bom você ter lembrado. Quando a gente se refere a obras, nós não estamos se referindo apenas às obras físicas. Tzedaká, que é uma obra do Eterno, né? Ajudar ao seu próximo. Nós não estamos se referindo apenas a isso. Nós estamos nos referindo a uma obra sacerdotal, de obediência, de você poder renunciar tudo aquilo que há de direito, que é para você de direito, que é lícito, mas que há muito mais para você realizar, muito mais naquilo que é espiritual. O salmista lá no capítulo 66, Salmo 66, versículo 5, diz, vinde, vede as obras de Elohim, quão tremendo é ele nos seus feitos para com os filhos dos homens. É isso que o Eterno quer. Que a gente veja a obra dele, encampe a obra dele. Em Coríntios? 1 Coríntios 3. Foi a palavra que foi dada agora, né? 1 Coríntios 10, 3. 3, de 10 a 17, diz assim, segundo a graça de Elohim que me foi dada, pus eu, como sábio construtor, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Pois ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, Amém. O qual é o Yeshua HaMashiach. Roberto, só um minutinho, tá? O Espírito é demais, né? Quando ele leva esse texto aqui,
A partir de onde você está lendo? 3, né? 3, a partir 10. 10. Aí ele diz aqui, ó, pus eu como sábio construtor o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ali nós estamos lidando com Abraão, que é rei e sacerdote. Não é? Em Gênesis 14, ele recebe essa designação, essa incumbência para toda a descendência dele. Então, Abraão ali, nós não vamos usar uma expressão, vamos dizer que ele como é que eu quero dizer que ele enganou, que ele disfarçou, que ele usou um disfarce. Não vamos usar isso para o patriarca. Mas nós vamos usar que ele usou um estratagema. Por quê? Ele era rei sacerdote, ele tinha contato com outras nações também. Era um relacionamento de nação com nação. Então, e o relacionamento de nação com nação era natural na época, porque ali nós estamos falando de um relacionamento de Abraão político e místico ao mesmo tempo. Político e místico, porque ele tem que se relacionar com Abimeleque, que é rei de Gerar. Filisteus, né? E era uma terminologia comum e normal usar isso aí, mas Abraão usou como ardil isso aí. Ele usou um estratagema para se relacionar com outra nação. Essa é uma atitude humana. Essa é uma atitude que não faz parte da obra qual Abraão estava construindo. É isso aí. Por isso que nós temos que olhar essa situação de uma forma bem delicada, porque nós que estamos na obra, fazendo a obra, nós somos humanos e falhamos. E Abraão estava ali, como você ensinou agora no início. Elohim foi tão misericordioso com ele que veio e livrou a obra. Porque e ensinou a ele, né? Ensinou. Porque ele, como humano, ele se relacionava como eles se relacionavam, reis e sacerdotes, sacerdote para sacerdote, santuário para santuário, por isso que é política e mística ao mesmo tempo. Que ele vai abusar disso aí, mas isso é obra da carne. Isso são relacionamentos entre as nações. Não duradouros. Não duradouro, numa obra que qualquer um de nós usamos. Qualquer um de nós falhamos. O que nós, para fazermos uma obra espiritual, nós não podemos confiar em nós. Nós não somos de confiança. Não somos. Não somos de confiança. Por quê? Porque nós temos a tendência de levar uma obra espiritual para uma atitude carnal. Nós já fizemos isso na congregação centenas de vezes. Isso não funciona com Elohims. Por isso que Moisés vem orando ali, por quê? Porque por 2 vezes Moisés quase destruiu a obra também. Porque a Torá não esconde a imperfeição humana, nem a minha, nem a sua, nem dos patriarcas. Não é? Com todo respeito a todos eles. Foram homens como nós. Eram homens, eles não eram Elohims. Eles não eram Deus. Então, Moisés ali, com a questão da circuncisão, passou batida aos olhos dele. A obra quase se perde. Depois, quando ele toca a rocha, a obra quase se vai. Então, Moisés, ele podia escrever o Salmo 90 como ele escreveu, não é? Ele podia, porque ele viu o perigo da obra ir embora. É verdade. A experiência, não é? Caiu no campo da experiência. Ele caiu no campo da experiência, coisa maravilhosa, não é? E Abraão também. E Abraão também. Abraão aqui foi muito corrigido. Muito corrigido. Por isso que tem que ser urgente. Tem que ouvir a voz. Por isso que tem que ser urgente. E é por isso que muito... o Leomar foi muito feliz quando tocou usou aquela expressão zona de conforto. Entendeu? Isso. Porque para realizarmos a obra, nós temos que sair dessa zona de conforto. Exatamente. Nós não podemos ficar. E ele fala uma coisa muito interessante, que entra a doutrina de imposição de mãos, confirma a obra das nossas mãos. Por que Geazi ali não consegue, que eu não tenho muito pouco conhecimento sobre doutrina de imposição de mãos, confirma a obra das nossas mãos. Porque é a mão com a mão que se faz o trabalho. É a mão que recebe toda a investidura. A mão do sacerdote. Geazi não tinha para a cura daquele menino. Ele não tinha investidura de mão. Então não tinha como confirmar as mãos. A unção estava sobre Eliseu. Sobre ele, exatamente. Porque quem dá a investidura é Elohims. É Elohims. Elohims dá a obra para você concretizar, para você consolidar. Agora... o mais interessante nisso tudo, irmãos, é que nós temos uma obra.
Cada um de nós temos uma obra. Qual é o que você quer que leia, Diane? Dinaí. É de 10 a 17? Tá, eu parei onde? Tá, e se alguém sobre este fundamento levantar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará, porque o dia a demonstrará. Pelo fogo será revelada, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou sobre ele permanecer, este receberá galardão. Se a obra que alguém se queimar, sofrerá perda, e tal será salvo, todavia como pelo fogo. Não sabeis vós que sois santuários de Elohim, e que o Espírito de Elohim habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Elohim, Elohim o destruirá. Mas o santuário de Elohim, que sois vós, é sagrado. Uma obra política. Amém. É por isso que ele está reforçando que nós temos que ver como nós edificamos. Se edificamos com a política como Abraão tentou, naquele momento. E Elohim salvou a obra. Falando a Abimeleque, um homem ímpio. Assim nós temos que olhar como nós fazemos a obra do Eterno. Como construímos os seus altares. Não a nós, ó Eterno, não a nós, mas ao teu nome dai glória. Salmo 118, né? É de 118? 115. Amém. Amém, Pai. Amém. Amém. É para se estabelecer não a obra da carne, não a nós, não a nós. Amém. Se ainda somos carnais, irmãos, se ainda somos carnais, vivemos praticando as obras da carne, não temos como consolidar a obra de Elohim. Pois havendo entre vós invejas e contendas, não sois carnais e não estáis andando segundo os homens? Então, o que Elohim quer para nós nesses dias é que observamos o mover do Espírito, que observamos os dias, que observamos o tempo, e o tempo é agora, para que possamos consolidar a obra que Ele tem nos dado. E essa obra não é uma obra física, não é apenas o tzedakah, que é sim para nós cumprirmos, mas é uma obra sacerdotal. É uma obra sacerdotal, porque não é apenas para a nossa geração. Não é. É para uma geração futura. É para os filhos dos nossos filhos. É para os filhos dos nossos filhos. É para uma geração que constituirá adoradores verdadeiros diante de Elohim. É para isso que você e eu estamos sendo chamados. Para convocar este povo ao retorno da sabedoria da Torá. Ao retorno aos princípios estabelecidos por Elohim. É para isso. E aí há de se cumprir, para finalizarmos, há de se cumprir o que diz o profeta Isaías no capítulo 12, que no mais próximo do original, ele diz assim: e dirás naquele dia, agradecer-te-ei, ó Eterno, pois embora estivesse zangado comigo, desvaneceu-se tua ira e me confortastes. Sei que Elohim é a minha salvação. Confiarei e nada temerei, pois o Eterno é a minha força e a minha canção, e tornou-se minha salvação. Por isso, com alegria, buscaremos a água da fonte da salvação. E naquele dia proclamareis: enumerais as obras, as suas obras, enumerais as suas obras, enumerai El Faloerra. Enumerai ele, falou entre todos os povos, e lembrai como o seu nome é exaltado. Cantai ao Eterno, porque gloriosa é a sua obra. Isso deve ser divulgado por toda a terra. Irrompe em alto cântico, ó habitante de Sião. Irrompe em alto cântico com a comunidade messiânica. Irrompe em alto cântico, congregação Rehovote. Porque imensa é a grandeza do Santíssimo, do Santo de Israel no meio de nós.
Eterno, que a tua graça seja estabelecida em nosso meio, que possamos nós achar favor diante de ti, ó Eterno, para que possamos cumprir com brilhantismo a sua obra, ó Pai. Ó Senhor, seja o teu nome exaltado, seja o teu nome glorificado de geração a geração. Não permita, Senhor, que venhamos a cumprir as nossas obras com as nossas mãos sujas, com a nossa obra da carne, Senhor, mas que possamos consolidar a tua obra, caminhando em santidade, caminhando em justiça, em retidão diante de ti. É assim que te pedimos, ó Pai, e seja o Senhor exaltado entre todos os povos, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém, irmãos. Vamos orar o Salmo 44. 44. Salmos 44. Vamos orar o Salmos 44. Vamos ficar de pé? É. Depois eu vou fazer a bênção primeiro. Ó Elohims, nós ouvimos com os nossos ouvidos. Nossos pais nos contaram os feitos que realizastes em seus dias, nos tempos da antiguidade. Expulsaste as nações com a tua mão e os plantastes. Esmagaste os povos, mas a ele deste largueza. Não conquistaram a terra pela sua espada, nem o seu braço salvou. Foi a tua destra e o teu braço, e a luz da tua face, pois os amaste. Tu és o meu rei e o meu Elohims, que ordena vitórias para Jacó. Por meio de ti vencemos os nossos inimigos. Pelo teu nome pisamos os que se levantam contra nós. Não confio no meu arco, nem a minha espada me traz vitória, mas tu nos dás vitória sobre os nossos inimigos. Tu cobres de vergonha os que nos odeiam. Em Elohims nos gloriamos o dia todo, e louvaremos o teu nome para sempre. Mas agora tu nos rejeitastes e nos humilhastes, já não saís com os nossos exércitos. Tu nos fizestes retroceder diante do inimigo, e aquele que nos odeia nos despojaram. Tu nos entregastes como ovelhas para sermos devorados, e nos espalhaste entre as nações. Tu vendestes por um nada o teu povo, e não lucraste com o seu preço. Tu nos fizestes opróbrio dos nossos vizinhos, escárnio e zombaria dos que nos odeiam. Os pusestes por provérbio entre as nações, por meneio de cabeça entre os povos. A minha ignomínia está diante de mim o dia todo, e o meu rosto está coberto de vergonha. A voz daquele que me afronta e blasfema, a vista do inimigo é vingador. Tudo isso nos sobreveio, embora não nos tivéssemos esquecidos de ti, nem sido falsos a tua aliança. A nosso coração não nos... Mas tu nos quebrantastes e nos tornastes em lugar onde vivem chacais, e nos cobriste com as sombras da morte. Se nós tivéssemos esquecidos do nome do nosso Elohims, ou estendido as mãos para um Deus estranho, não teria descoberto Elohims, visto que ele conhece os segredos do coração. Contudo, por amor de ti, somos mortos o dia todo. Somos considerados como ovelhas para o matadouro. Desperta, ó Eterno, porque dormes. Acorda, não nos rejeites para sempre, porque escolhemos a tua face e te esqueces da nossa miséria e da nossa opressão. A nossa alma está abatida até o pó, o nosso corpo pega-se ao chão. Levanta-te em nosso auxílio, resgata-nos por causa do teu constante amor. Amém. Romanos 8, de 31 a 39. Apesar de todas as nossas falhas, o Eterno é por nós. 8, 31 a 39. Que diremos, pois, estas coisas? Se Elohims é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Elohims? Elohims quem os justifica? Quem os condenarás, pois é o morreu? Ou antes quem ressurgiu entre os mortos, o qual está à direita de Elohims e também intercede por nós? Quem nos separará do amor do Mashiach?
a tribulação ou a angústia, ou a perseguição ou a fome, ou a nudez ou o perigo ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelha para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Pois estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Elohim, que está em Yeshua HaMashiach, o nosso Senhor. Vamos à bênção. Yevarei Adonai Veshmier, Yair Adonai Panaveleha Verhuneca, Issa Adonai Panaveleha Veasen Leha Shalom Bishem Yeshua HaMashiach. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Que o Eterno faça resplandecer o teu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Eterno sobre nós levante o teu rosto e nos dê a tua paz. Em nome de Yeshua, o nosso Messias. Amém, Senhor.